Olá, está começando mais um Positiva Membros. Chega chegando que hoje tá muito legal. Nós vamos falar sobre Aliança Eterna. Eu sou Liz Benites, estou aqui com o meu excelentíssimo marido. Tá vendo? Excelentíssimo. Amor, tô esperando você me der a mão. E essa, viu? Eu pensei que ela tava... Tipo, quando passa alguém assim... Não, pra te dar essa mão. Entendi, entendeu? que bom. Mas muito prazer, galera. Muita alegria de fazer parte desse quadro, de poder traduzir um pouquinho aquilo que nós temos vivido. Por mais que seja difícil, às vezes a gente conseguir explanar, nós cremos que exemplos falam muito, porque a maioria das vezes nós queremos criar teorias, mas o exemplo é o que vai arrastar. Então nós citaremos muitos exemplos, nós contaremos aquilo que nós vivemos diariamente e que você possa ser impactado. Amém. Por aquilo que nós vivemos diariamente e que vocês também com certeza irão viver a partir do momento que estiverem firmados na palavra de Deus, porque é isso que transformou a nossa vida e vocês vão conhecer um pouquinho. Nós somos casados há 7 anos, eu sou convertida há 9 anos, o Galego há 7 anos. É uma longa história, gente, maravilhosa daquilo que Deus fez e continua fazendo grandiosamente na nossa vida. Nós temos o nosso testemunho no Positivamente, acessa lá se você ainda não viu, porque, olha, eu posso te dizer que o que Deus fez e o que Deus faz é maravilhoso, né? O quanto Ele tem transformado a nossa vida, né, amor? Muito. Diariamente. É diariamente. Nosso testemunho é diário. Eu olho para 7 anos atrás, eu me envergonho daquilo que eu fui e eu espero daqui 7 anos olhar para trás e me envergonhar novamente para ter realmente certeza de que Deus está operando na minha vida, porque todos os dias Ele tem que mudar, né? Senão, continuar no mesmo lugar e não quando dá. a gente diz que se envergonha, na verdade, é porque a gente quer melhorar cada vez mais em Cristo, né? Que Ele nos guie, nos... Transforme, nos constrange em amor, né? Bom, e hoje nós vamos falar sobre aliança eterna e a pergunta é: o que é preciso para ter uma aliança eterna? O que é preciso, amor? Porque hoje a gente vive, né, num mundo que está de cabeça para baixo, assim. Eu creio que nós acabamos vivendo padrões completamente distorcidos do que realmente nós precisamos ter, do que realmente Deus nos instrui a viver, né? E isso tem destruído muitas relações. As relações têm sido destruídas justamente por não compreendermos o que é uma aliança eterna. Principalmente pensando em casamento. O casamento não é mais eterno hoje em dia. Nossos avós... Nossos avós, assim, tinham um relacionamento completamente distinto porque eles estavam firmados em outras bases. Claro, vão vir pessoas falando assim, é mentira, porque meus avós tinham um casamento de mentira. E realmente, né, isso daí também é uma verdade, porque meus pais tiveram um casamento de mentira, onde meu pai tinha outro relacionamento, recentemente eles se separaram, mas eles mantiveram uma aparência, só que a aparência não sustenta nada, porque a vida se encarrega de mostrar aquilo que é real. Da mesma maneira que essas pessoas que no primeiro impacto falaram assim, casamento eterno dos nossos avós, falam assim, mas ele tinha um monte de diamante, isso e aquilo. Realmente, a verdade sempre vai aparecer. Como é o caso da nossa família, da minha família em especial, que quando aconteceu isso, eu criei esse padrão. Então eu não acreditava também em um casamento eterno porque eu via algo. Só que quando eu me deparei com a palavra de Deus, eu consegui entender o que era uma aliança eterna. Eu acho que é por isso que é tão importante nós estarmos fundamentados na palavra de Deus, né? Porque Ele nos ensina como ter um casamento eterno, né? Vamos dizer assim. Nas estatísticas de hoje, de 10 casamentos, de 7 a 8 acabam de 1 a 2 anos. Então, assim, eu creio que hoje, né, nós, e eu vou até falar nós, porque eu não sou diferente quando nós falamos de carne, né, de tentações e tudo mais, a gente é muito individualista, né, então nós queremos, na verdade, sempre estar bem com a gente quer se sentir bem, né, quando a gente fala que faz alguma coisa pelo outro, na verdade a gente está fazendo pela gente mesmo, né, eu fui no mercado porque, para agradar o meu marido,
foi por causa dele. Não, mas não foi por causa dele, né? Foi por minha causa, no fundo, porque eu quero agradar o meu marido, eu quero estar bem com o meu marido. E as pessoas acabam, acho que, se tornando nós cada vez mais individualistas. E se nós não tivermos controle disso, é aí que o casamento começa a se perder. Essa estatística aí é uma realidade. É uma realidade. Quando eu atuava como advogado, as pessoas iam se separar. Teve casos já de pessoas chegarem assim na minha sala, sentar, que eram próximas assim. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Vocês vão se separar, vocês são malucos. Olha a vida que vocês tiveram, olha isso. Daí eles começavam a pensar. O problema é que hoje, se uma pessoa fala que vai se separar, o outro já fala, é isso mesmo, tem muita coisa melhor, aí você vai ficar com esse traste. Então nós criamos uma referência errada e a sociedade tem nos apresentado isso. O mundo tem nos apresentado isso. Não deu certo, troca. É mais fácil do que consertar. Eu vim desse padrão, né? Porque eu vivi o mundo diariamente. Eu não acreditava que haveria um casamento que nem o nosso. Não cria nessa possibilidade. Mas sabe por que também? Pelo seguinte, quando nós casamos para não nos separar. Então não existe a opção de separar. E quando não existe a opção de separar, nós precisamos fazer dar certo todos os dias. Né? Eu acho que isso é o segredo de tudo, é nós entendermos que nós precisamos dar certo todos os dias. Não que, eu não tenho opção de separar, então eu vou ter que viver desse jeito, amargurada. Claro que é bom nós sabermos discernir em casos abusivos, lógico, e tudo mais. Lógico. Mas assim, quando você tem realmente um casamento saudável, você tem que cuidar dele e nutrir ele todos os dias. É tipo quando você começa alguma coisa e você tem a opção de parar. Então, assim, quando você pega um carro numa estrada e fala assim, se você quiser, você pode largar o carro aqui na estrada e trocar o motorista, por exemplo. Né? Então você tem aquela opção. Então você já sai com o carro pensando assim, eu tenho a opção de parar aqui e entregar para outra pessoa o volante. Agora, quando você sai para um destino, só tem você e você tem que chegar nesse destino, você cuida exatamente, você pensa o tempo inteiro que você tem que chegar lá. Então você faz bem feito, procurando excelência naquilo que você faz. E eu acho que nós podemos fazer essa ligação do casamento, né, amor? Porque quando você casa pensando assim, se não der certo, você para, você pensa que a qualquer momento você pode largar a mão, qualquer momento você pode separar, qualquer briguinha, qualquer descontentamento, qualquer coisa que não te agrade, você fala, vou largar a mão desse casamento. Agora, quando você pensa assim, não, esse casamento é pra sempre, eu tenho que fazer valer a pena, é com excelência. Todos os dias eu vou acordar e vou estar lá e vou conversar com meu marido, e os dois têm que estar dispostos a conversar e se entenderem, porque esse casamento é pra sempre. O casamento tem as suas definições bíblicas, né? Então, os nossos princípios têm que partir do pressuposto bíblico também. Porque não adianta eu querer um casamento eterno se eu não sigo princípios, senão vai dar errado no final. Eu posso falar muito daquilo que eu vivi, porque uma vida sem princípios vai te levar a você chegar em lugares que você nem imagina, porque você não programou. Então, o que você está falando é muito acerca de programação. Nós, a partir do momento que fomos impactados pela palavra, nós fomos conduzidos a pensar de maneira diferente, porque talvez isso daí já não é muito natural, principalmente porque a gente vive todos os dias com pessoas que são divorciadas, padrões do mundo influenciam na nossa vida diariamente, sem contar o nosso histórico, né? Porque eu já tive um monte de relacionamentos antes, a Lizy também. Então, o que acontece é que a gente costuma utilizar padrões de comparação. A gente não vai para a Bíblia para falar o que é certo. Hoje, o divórcio tem sido cada vez mais exposto. As pessoas hoje nem casam já para começar para nos divorciar. Eles falam, não, vamos ficar fazendo um test drive e ver. As pessoas cada vez mais estão simplesmente se unindo. Se não der certo, vamos fazer um teste. Daí pega e vão levando desse jeito. A união estável cresceu muito, principalmente casos de divórcio, assim, na hora que você vai ver, eles se baseiam em uma união estável, sem contar que depois tem pessoas que não fazem a união estável e depois no divórcio começa a cada um misturar bens, misturar uma série de coisas, cobrar direitos de pessoas que teriam enquanto casados. Começam a misturar quem é cada um, distribuir o que possuíam dentro de casa. Daí são aspectos jurídicos que todo mundo fica imaginando como seria, mas na prática é muito doloroso.
Você vê pessoas que eram namorados, não tinham nada, aí tinha um cachorro, compra o cachorro. Você vê daí e fala, meu, agora eu tenho que ir lá ver o cachorro. São coisas que estão destruindo mais as pessoas, porque daí isso daí, em vez de virar um negócio de reaproximação, o cachorro vira ali um objeto de disputa e um fica ferindo o outro. Pessoas que já se separaram, que se magoaram no relacionamento, têm se magoado ainda através da divisão daquilo que eles supostamente construíram juntos. E assim, o que faz toda a diferença no nosso relacionamento, claro que a bagagem que a gente trouxe, as vivências que a gente teve, as experiências que nós construímos, tudo mais, tem um peso muito grande quando a gente se casa. É como se a gente trouxesse uma mochila nas costas e na nossa mochila você vai tirando, eu vivi isso, eu vivi aquilo, aquilo outro. Porém, o que faz a diferença realmente na nossa relação é nós termos um alicerce em Deus. É a palavra de Deus, é a base familiar, é da onde a gente tira, né, tudo aquilo que nós precisamos viver, que as nossas experiências serviram como experiências, por que não fazer? Tá, mas e daí o que você faz com essas experiências, né? Porque foram experiências boas, experiências ruins, e muitas vezes você carrega isso para sua vida e fica baseado naquilo, mas quando você está em Cristo, você tem uma vida nova, você começa a viver um novo, né? O novo do Senhor. Então como se você começasse uma vida nova mesmo, sabe? Com alguém que é Deus, né? Te guiando, te orientando. Você tem de onde tirar. Deixa eu ver como agora eu vou construir a minha família. E é aqui, e ele te instrui, né? Não, a Bíblia é perfeita. Eu fui convertido através do poder da palavra, né? Quando a gente se conheceu, eu não tinha nem essas perspectivas. Então, a Bíblia começou a moldar meu comportamento. A partir do momento que você entende que a Bíblia é a palavra de Deus que vai te transformar diariamente, você começa a se orientar por ela e não mais pelos padrões que estão te oferecendo aí. Porque os padrões que te oferecem são atrativos. Agora, o padrão bíblico é contracultural. E o maior propósito de Deus para nós é a família. É a família. Além de ser a família, o que a Bíblia nos orienta? A Bíblia nos orienta a ficarmos casados. Daí quando perguntam, até mesmo para Jesus, mas por que tem que separar? Ele fala assim, o divórcio foi concedido simplesmente pela dureza do coração de vocês. Não foi esse o plano. Eu não queria que você tivesse 1000 relacionamentos, porque quanto mais relacionamentos você tiver, vai ser pior. Mais você vai se destruir, porque você vai tentar montar um Frankenstein, uma pessoa Frankenstein. Você vai querer um pouquinho da outra pessoa que você viveu ali, porque era muito legal, daí essa pessoa não tem. Vai querer um pouquinho da outra. Você vai construindo uma coisa que não existe, é só na sua mente. Você vai viver com isso. Então, hoje, assim, a gente consegue até falar assim, nossa, que bom seria se eu tivesse só você o resto da minha vida, desde o começo. Eu acho muito bonito. Não, o resto da sua vida você vai ter só não, ele, sim, nós... Se tivesse desde o princípio. Desde o princípio. E você começar a se basear nisso. Você que tem a oportunidade, que ainda não se relacionou com outras pessoas, espere, porque existe uma pessoa certa para sua vida. Mas para isso você vai ter que conhecer Deus antes. Você vai ter que conhecer a palavra de Deus. Eu li algo que faz muito sentido, que Deus escondeu a mulher tão bem dentro do seu coração que um homem, para conhecer a sua verdadeira mulher, ele tem que primeiro conhecer a Deus profundamente para conseguir encontrar essa mulher. E o meu aconteceu isso. Porque à medida que eu fui conhecendo Deus, eu fui reconhecendo que é uma mulher. Eu não tive experiências familiares assim do que é um contexto bíblico. Eu tive normal, mas daquela família que é baseado num amor que excede todo entendimento. Isso eu não havia tido, isso eu consigo viver agora e passar para os meus outros filhos, porque eu tenho filho fora do casamento. E meus filhos, minha filha olha e fala assim, nossa, olha que bonito o relacionamento de vocês me inspiram, é a maneira como eu quero. E a maneira como eu vi na sociedade me inspirou a ser o que eu fui, que só me trouxe destruição, só me trouxe dor. E até hoje você vai carregar máculas do passado, então... Que tá lá em Romanos 12, né? 12:2. Romanos 12:2 é o verso que fala muito sobre isso. Não se molde aos padrões do mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, dia após dia, para que possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso, né? A partir do momento que nossa mente foi transformada, nós temos desfrutado disso. E uma coisa que é muito importante também...
eu não vou dizer que é muito, que a mais importante é priorizar a família. Então, assim, casamos. Agora é a mão, agora você quis a mão, antes você tá me apresentando. Casamos, e assim, ó, unidos pra sempre, né? Unidos pra sempre. Nós queremos ter um filho, unidos pra sempre. Aqui, vamos sentar, vamos conversar. Nós temos o nosso trabalho, nós temos os nossos conflitos, nós temos a nossa empresa, aqui, unidos pra sempre. Não adianta cada um correr pra um lado, cada um querer fazer alguma coisa diferente, ou eu tô me dedicando ao meu trabalho, não posso me dedicar tanto à minha família. A família é a base de tudo, é de lá que vai sair todas as coisas, é de lá que vai sair o seu sustento, porque se você não tiver sustentado na sua família, dentro da sua casa, você não consegue construir as outras coisas. Então é realmente priorizar quem tá com você, quem corre com você, debaixo da palavra de Deus, né? As mulheres que sejam sábias. Eu creio muito que Deus fez o homem diferente da mulher, a mulher diferente do homem, para cada um ter o seu papel, né? Para complementar um ao outro. Então, assim, mulheres sejam sábias, sabe? Eu creio que nós temos o dom de edificar o nosso lar, porque nós temos o dom de falar de uma maneira diferente, né? Nós temos percepções diferentes e o marido já tem aquele papel de ser o homem da casa, né, de trazer o sustento, e nós também, claro, trabalhar, mas eu digo assim, o papel mesmo de homem, então um acaba complementando o outro. Homens, ouçam as suas mulheres, ouçam, sabe? Ouçam, elas têm uma sensibilidade que vocês não têm. Mulheres, ouçam os seus maridos, porque é ele que vai comandar lá, que vai estar dentro da sua casa, que vai ser o homem que vai te proteger. Então, assim, tem que existir essa cumplicidade, a família tem que estar em primeiro lugar, para que aí sim esse casamento seja eterno. Depois disso, acho que por esse episódio tá bom, porque é muito conteúdo. Até eles começarem a discernir tudo que a gente falou, tem muita coisa. Eu acho que é muito válido você procurar escutar esse episódio mais do que uma vez, porque nós somos induzidos a viver aquilo que nós muito escutamos. Hoje, como nós mencionamos, o mundo tem tentado, tem nos seduzido, na verdade, não é nem tentar, tem nos seduzido, seja através da música, seja através da televisão. Então, quando você tiver algum conteúdo que realmente mexeu em algo aí dentro, veja ele mais vezes, porque você vai começar a viver depois aquilo que você tanto mentalizou. Exemplo de música. Você vê música aí, tem música que fala assim, larga a sua esposa, larga o seu marido e vamos viver aquilo que Deus tem pra gente. Imagina, as pessoas estão misturando conceitos. Vamos viver aquilo que Deus quiser. Eu não sei nem a música, eu sei um pouco da letra porque eu tinha escutado. Eu falei, meu, que loucura, olha como que é. E é isso que você ouve diariamente. Vai chegar um momento que você vai ser envolvido por isso. Então, que nós possamos direcionar vocês através das escrituras a viverem aquilo que é inacreditável para uma sociedade do qual esses valores estão sendo corrompidos e perdidos. E assim, o recado que eu quero deixar para você é: não desista de ter uma família, não deixe que esse sonho morra dentro de você. Muitas vezes nós nos baseamos por aquilo que já passou, por relacionamentos que a gente vê, por pessoas que nos rodeiam. Creiam que vocês têm um Deus maravilhoso, que Ele diz exatamente pelo caminho que você precisa, o que você tem para percorrer. Ele estará com você todos os dias. Creia na sua família, almeje por ela, ore por ela, que eu tenho certeza que você terá uma família abençoada em nome de Jesus e com uma aliança eterna. Não desista, persista, creia em Deus, creia no poder da oração. E a partir do momento que você sonha com uma família, você está sonhando os planos de Deus, então Ele irá concretizar. Tamo junto, tenha um dia maravilhoso, tenham reflexões maravilhosas, estejam firmados na palavra. E até o próximo episódio. Beijo!